Boa noite. Boa noite. Hoje é quinta-feira, 23 de abril de 2020. E está começando mais uma edição do EJC News. Não perca, de segunda a sábado, às 9h30 da manhã, ao vivo nas redes sociais da Paz com Barro, momento de oração com o Padre Marcelo Klein e Padre Donato. A Paróquia Nossa Senhora da Conceição Barro pede para informar que a secretaria ainda continua funcionando de segunda a sexta, de 9 às 14 horas. Todos os domingos, às 7 da manhã, transmissão da Santa Missa no Instagram e Facebook da Paz com Barro. O grupo Força Jovem Foge promove o terço todos os sábados às 18 horas. Reunião aos domingos, às 17 horas, pelo aplicativo Zoom, enquanto durar a pandemia. A live do Safadão terminou e ainda o auxílio emergencial ainda está em análise. Berebone, é verdade que hoje temos um convidado especial no quadro de Frente com o Padre? É sim, Jéssica Vasconcelos. Quem conta isso pra gente é o nosso queridíssimo Rodrigo Nunes Coutinho. É com você, Rodrigo. Boa noite, Jéssica Vasconcelos. Boa noite, Berebone. Boa noite a você que nos acompanha pela rede social Facebook, fãs, seguidores, internautas do nosso JC News. É um prazer estar em mais uma quinta-feira apresentando este quadro tão rico em fé, formação e informação. Hoje temos o prazer grandioso de recebê-lo em nossos estúdios. Ele que traz consigo a essência do serviço à igreja, a alegria de ser missionário. Com seus 49 anos, natural de Janaúba, Minas Gerais, graduado em filosofia e teologia, com 19 anos de sacerdócio, recém-chegado ao Recife para atuar como vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Barro e formador do convento São José, Missionários da Sagrada Família. Vamos lá, você é de casa. Ele, que não é o Kelvis Duran, mas sim o Padre Donato Duran. Boa noite, Padre. Boa noite. Eu não sou a Fátima Bernardes, mas é um prazer recebê-lo em nosso encontro de quinta-feira à noite. O prazer é todo meu e também a todos os internautas que nos acompanham nesta noite e nesta linda noite, para que a gente possa então informar e aprender também com vocês. Boa noite, Padre. Desde já, nós gostaríamos de agradecer os paroquianos, da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Barro, onde o Padre Donato atua como vigário, que nos mandaram várias perguntas, interagiram tanto no nosso Instagram quanto na nossa página do Facebook, com várias perguntas. Olhem, foi difícil selecioná-las, mas tenho certeza que as que serão feitas essa noite será de grande contribuição para a nossa fé. Vamos iniciar o nosso bate-papo, Padre Donato. Vamos lá. Lembrando que o senhor terá 1 minuto para responder cada pergunta, certo? A nossa produção, ela vai estar cronometrando todo o tempo, pois, já dizia um grande ator, o tempo ruge e a Sapucaí é grande. Opa! Vamos lá. Fiquem ligadinhos com a gente. Tudo certo? Vamos lá. Primeira pergunta, Padre Donato. Com quantos anos o senhor despertou para a vocação sacerdotal e qual foi a reação da sua família? Desde muito pequeno, eu despertei para a vida sacerdotal, porque a minha família sempre foi muito católica.
Minha mãe fala que eu nasci dentro do berço, e o berço estava dentro da igreja católica. Né? Então, é desde muito, muito cedo. Lógico que quando eu comecei a fazer a universidade, a faculdade, isso saiu um pouco dos meus pensamentos, né? E o mundo universitário é um outro mundo, né? Sim. Mas a chama estava lá. E aí, quando eu decidi, a reação do meu pai não foi muito agradável. Mas depois ele concebeu e foi tudo tranquilo. Mas desde criança que eu tive já a inspiração e a vontade e senti a vocação de ser sacerdote. Mais uma pergunta. O senhor tem noção de quantos sacerdotes o senhor foi formador e qual foi o seu maior desafio, ou qual é o seu maior desafio em ser formador? Olha, eu tive vários formandos, né? Desde quando eu iniciei a vida sacerdotal. Desses vários formandos, você sabe que é uma peneira a vocação e hoje em dia mais ainda, né? Então, desses formandos todos que eu tive, apenas um, Padre Marcelo, que hoje é o padre da paróquia da Conceição do Barro, né? Estão ainda 3 na teologia, já 2 para sair já, né, e terminar seus estudos, e mais um que está no 3º ano. Então está vindo uma leva aí de padres formados por mim. Que bom. Mais uma pergunta. Essa foi várias pessoas que nos mandaram em nossas redes sociais. Quais as dificuldades de exercer o sacerdócio nos dias atuais? Bom, são várias as dificuldades, né? A dificuldade de você sempre estar, ser como Jesus, né? Então Jesus é o exemplo para nós. Então ser como Jesus. No mundo de hoje está muito difícil, né? Tempo para oração, tempo para dedicação, mesmo ao serviço às pessoas, porque nós fomos ordenados para servir as pessoas e às vezes o mundo, os bens materiais, tudo isso pode tirar o foco nosso da vida religiosa e sacerdotal. Então esses são várias coisas que podem nos atrapalhar aí nessa caminhada, principalmente as coisas materiais que hoje, principalmente a tecnologia que está muito avançada, né? Então a gente tem que se manter centrado para que não fujamos do caminho de Jesus. Essa 4ª pergunta, os paroquianos do Barro não poderiam deixar de enviá-las. Padre, qual foi a expectativa e, consequentemente, a realidade de sua chegada à paróquia Nossa Senhora da Conceição do Barro? Bom, eu sempre tive um carinho especial e sempre quis conhecer o Nordeste, né? Eu conheci do Nordeste apenas Bahia, de visita mesmo assim, para passeio. Mas para um trabalho missionário, como religioso, nenhum lugar do Nordeste. Né? Então, quando o provincial me perguntou qual era o meu projeto de vida, eu incluí o Nordeste no meu projeto de vida e acabou que coincidiu, deu certo de estar aqui com vocês. Então, foi uma alegria, uma satisfação muito grande saber que eu ia ser transferido para Recife. Senti bastante aqui, bem forte, a força e a fé dos nordestinos. Certo. A minha produção está no meu ponto, que a gente vai trocar o microfone, porque está um pouco baixo. Problemas técnicos acontecem e os nossos seguidores não nos deixam de informar. É um público muito exigente. Sim, que bom. Bom, essa pergunta, ela é carnavalesca. Vamos lá. Sabemos que o senhor é um apaixonado pelo carnaval. Como surgiu a paixão pelas escolas de samba e a oportunidade em desfilar? Bom, desde pequeno eu ajudava, ou melhor, eu participava indiretamente do carnaval assistindo pela televisão. Né? Então, domingo e segunda-feira eu ficava a madrugada toda na minha casa assistindo o carnaval pela televisão. Né? E um dia eu pensei, um dia eu ainda quero sair na escola de samba. E entrei na congregação, sem saber para onde ir nem nada, e a primeira transferência minha foi para o Rio de Janeiro. Assim, não vai prestar isso. E chegando no Rio de Janeiro, eu falei assim, eu quero sair no carnaval. E um dia, conversando com um paroquiano, eu disse, meu sonho é ser uma escola de samba, eu consigo para o senhor. Né? Vamos lá. Qual? A Luísa Tiju, que era a escola, ela
ensaiava nos fundos da minha casa, da casa paroquial praticamente, né? Então eu escutava toda quinta-feira os ensaios da escola e meu coração e meu pé ficava louco para poder participar, né? Então foi a partir daí. E comecei a participar, fui chamado à escola para poder começar então ao desfile e conversei com o presidente da escola e ele falou assim, padre, não vou ter problema com a igreja não, padre? Não vai ter problema nenhum não. Aí comecei. E hoje já são 14 anos que eu estou saindo da escola de samba. Que bom. Confesso ao senhor que é o meu sonho de desfilar na escola de samba. Acho que eu vou pegar carona nessa sua folia. Vamos lá. Bom, agora nós vamos começar o nosso bloco sobre liturgia e fé. Certo. Qual a origem da liturgia católica? O senhor poderia fazer um breve resumo também dos tempos litúrgicos e o que cada um deles representa e o porquê das cores? Quase uma tese de liturgia essa pergunta, né? Mas vamos lá. Liturgia vem do grego chamado leitorgia, né? Leiturgia, que é laus, povo, e ergon, ação, serviço, obras. Então, o que é a liturgia? A liturgia é todo o serviço prestado ao povo. Os gregos, por exemplo, aquele que administrava a cidade, se ele construiu uma ponte, e essa ponte era para ajudar esse povo do lado de cá passar para o outro lado, ele estava realizando uma liturgia, porque o serviço de construir a ponte era para prestar um serviço ao povo, certo? A igreja, então, pega esse termo do grego e traz para a igreja. Quem foi o grande liturgo? Deus, que tirou o seu povo da escravidão do Egito e levou o seu povo para a terra prometida. Logo em seguida, Deus faz a grande e maior liturgia, que é enviar o seu Filho ao mundo. Né? E aí nós conhecemos a liturgia do Filho. Né? Olhamos os evangelhos, tudo que o Filho fez em obra de serviço para o povo, principalmente aos pobres. Então a liturgia nasce daí. Bom, são 5 templos litúrgicos, né? Distribuídos em duas grandes festas. A primeira, ou a segunda, que não tem aqui, mas é o Natal e a Páscoa. Das duas grandes festas, a Páscoa é a maior. E dessas duas grandes festas, acompanha 2 tempos litúrgicos. Um tempo litúrgico para o Natal, que é o Advento, e um tempo litúrgico para a Páscoa, que é a Quaresma. Então já temos aí 4 tempos. E o 5º tempo é o tempo comum. É o tempo do dia a dia. As cores litúrgicas são 6. Nós temos o verde, o branco, o vermelho, o roxo e o preto. Certo? O branco são usados nas festas de Maria, Natal, Páscoa, santos que não sejam mártires. Né? Algumas festas como São João Batista, então é usado o branco. Né? O roxo é usado nesses tempos que preparam as duas grandes festas, Quaresma e Advento. Usa o roxo também nas celebrações de penitência e confissão, também usa-se o roxo. Né? O verde no tempo comum, né? São 34 domingos que compõem o tempo comum. O rosa, apenas 2 domingos, o Gaudete, que é o 3º do Advento, e o Laetare, que é o 4º da Quaresma. Né? O rosado dá a cor da alegria, num tempo que é um tempo mais fechado para a conversão. E o preto, que não é muito usado, no Brasil principalmente quase não usamos o preto, é para as celebrações de defuntos, de falecimento. Né? Essas são as 5 cores. E existe para dar uma dinamicidade à liturgia e maior compreensão dos fiéis aos tempos litúrgicos. Olha aí, fica ligadinho na gente que com o Padre Donato é uma aula sobre liturgia. Mais uma pergunta, Padre Donato. Qual a diferença prática entre um pároco e um vigário paroquial? Vamos compreender uma coisa, né? Vamos para o banco. No banco nós temos o gerente, subgerente, o escriturário, o caixa, né? Mas se perguntar qual é a sua profissão, todos vão dizer bancários. Né? Na igreja a mesma coisa. Nós temos o Papa, temos os cardeais, temos os bispos, temos os presbíteros, sacerdotes, temos os diáconos.
todos pertencem ao clero. Né? Mas numa paróquia, na administração de uma paróquia, o pároco é tido como a pessoa jurídica da paróquia. Ele coordena todo o trabalho paroquial. Ele é responsável pela vida da paróquia e a administração total da paróquia. O vigário é padre também, como pároco, está para auxiliá-lo, porque os trabalhos da paróquia são muitos. Às vezes um padre sozinho não dá conta. Então o vigário está para auxiliar, pároco como ele, mas não tem a responsabilidade de administração que tem o pároco. Ele é pessoa jurídica na paróquia. O vigário está ali para dar auxílio, para ajudar em todos os sacramentos também, recebe uma provisão do bispo, né? Mas a responsabilidade de administração da paróquia, essa é destinada ao pároco. Mais uma pergunta. Padre Donato, quem pode celebrar missas além dos padres? E a celebração da palavra, ela é menos importante? Só pode... Primeiro vamos compreender primeiro os termos. Padre não celebra a missa. Padre preside a celebração. Ele é o presidente da celebração, certo? Então, apenas o padre pode presidir a celebração. Isso porque Papa, cardeais, bispos são todos padres, né? Agora, o diácono não pode, porque a função dele é outra, né? Mas só podem presidir as celebrações eucarísticas e qualquer outros sacramentos o padre, certo? A questão da liturgia da palavra depende muito, né? Questão de importância. Nós sabemos que na Sacrosanto Concílio, no documento sobre a liturgia, ela fala que a celebração eucarística é o cume, é o ápice de toda a fé cristã do católico. Ok. Então a missa supera todos os demais sacramentos nesse sentido, né? Então, estando presente um padre em uma comunidade, vai dar o quê? Prioridade à santa celebração eucarística. À celebração eucarística, né? Não estando presente nessa comunidade um padre, aí sim entra a celebração da palavra, certo? Que tem a sua importância na ausência de um padre, né, que não pode aí estar presente para presidir a missa. Mas se tivesse um padre para presidir a missa, o mais importante é a celebração eucarística. Mais uma pergunta, Padre Donato. Ok. O senhor poderia nos explicar melhor qual a função do diácono e por que existe diácono transitório e permanente? Sim. A questão, então, diácono, eu disse antes, pertence ao clero, né? Não é presbítero, mas pertence ao clero. Então, o diácono, a função vem de diákonos, do grego também, né? Que significa serviço, aquele que presta um serviço, né? Vai prestar o serviço à igreja, principalmente ao altar, né? Mas tem outros serviços também que o diácono vai prestar. Na carreira, quando o seminarista, o jovem, entra no seminário, então ele chega um momento de fazer também sua ordenação diaconal, certo? Aí entra o diácono transitório, porque lá na frente ele vai assumir o presbiterado. Segundo, se não me engano, o direito canônico, são 6 meses o mínimo que um seminarista transitório pode assumir o diaconato, para depois então assumir o presbiterado. Ele vai prestar esse serviço, primeiro à igreja, para depois então ele ser in persona Christi, né? Agora, o diácono permanente são os diáconos homens casados, né, que vai assumir essa função de serviço na comunidade. Por isso que é permanente, porque ele não pode chegar a ser presbítero, porque há uma lei que presbítero não pode ser casado. Então, por isso que ele fica no permanente, no diaconato permanente. O que o senhor tem a dizer sobre a teologia da libertação? Bom, a teologia da libertação, ela tem como base o Evangelho de Jesus Cristo, a opção preferencial pelos pobres, né? Lógico que ela também usa de bases da questão humana, né? Das ciências humanas, sociais, né? Inclusive pega Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, que veio para libertar das injustiças, né, que a economia, que a política, a própria sociedade às vezes
mantém as pessoas, né, nesse clima de injustiça. Foi fundada em 1971, né, pelo padre Gustavo Gutierrez, é um padre peruano, a partir de um livro que ele escreveu, A Teologia da Libertação. Né? Tem adeptos aqui também, e pessoas que colaboraram também com ele. Aqui nós conhecemos o Leonardo Boff, o Frei Beto, né? Tem outros também de El Salvador, né? Uruguai, tem vários outros. Foi, assim, não diria a palavra barrada, mas não foi censurada, seria essa palavra, censurada pelo Papa João Paulo II, pelo Papa também Bento XVI, mas com o Papa Francisco tem aí um diálogo, quer dialogar com essas pessoas, né? com essa base da teologia. Mas, gente, qual é a nossa base, se não é o pobre? Se olharmos para o Evangelho, eu sempre falo que às vezes nós pecamos muito porque não olhamos para aquele que é o exemplo nosso, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para o pobre. Então a teologia da libertação é isso. É ajudar o pobre a sair da situação de pobreza, a assumir, né, a sua vida digna, que todos tenham uma dignidade. Agora em Atos dos Apóstolos, nesse tempo pascal, nós estamos justamente vendo o protótipo das comunidades, as primeiras comunidades cristãs. Todos viviam em comum, dividiam os bens com alegria, ninguém era mais rico do que o outro. É essa a igreja que nós queremos. Essa pergunta, eu acredito que ela é muito importante para quem está em casa nesse tempo de pandemia. Padre Donato, quais os malefícios que podem acontecer na vida de uma pessoa que não reza? Uau! Voltemos de novo ao exemplo de Jesus Cristo. Né? O que Jesus fazia? Ele tinha a sua vida pública, estava com os discípulos, estava com o povo, mas de vez em quando se retirava para rezar. Né? Por quê? É na oração que nós recebemos a força de Deus, nos comunicamos com Ele, sentimos a força dEle, o encorajamento dEle, a presença dEle na nossa vida, para continuarmos o nosso trabalho de evangelização. Então quem não reza não evangeliza. Quem não reza não conhece Deus, a Jesus. Né? É inconcebível um cristão católico não rezar. Não é cristão católico. Né? Porque Jesus, né, rezava. Jesus se retirava para rezar. Então é base nossa. Esse encontro pessoal com Jesus é base nossa. E esse encontro pessoal se dá onde? Na oração. Então rezemos, irmãos e irmãs, para que assim possamos viver melhor a nossa fé cristã. Essa pergunta eu também tenho muita curiosidade, enquanto jornalista, enquanto católico, porque eu já li algumas matérias, também já ouvi alguns zunzuns. É errado bater palma na celebração? Vamos lá, já estamos nas questões litúrgicas, né? Então, eu sempre trabalho, isso aqui é uma coisa minha, né, de liturgista. Detalhes de nós dois. O que é o detalhe de nós dois? Coisas que não são importantes, que não são relevantes para a nossa fé, que não vai diminuir nem aumentar a nossa fé, que não vai prejudicar a nossa fé. Essa pergunta, detalhe de nós dois. Mas tem uma coisinha aí que eu vou tentar explicar para vocês. Podemos bater palmas num canto, por exemplo, para animar o canto na celebração. Né? Porque há várias formas de participação na celebração litúrgica. Uma delas também pode ser, sim, as palmas. Agora, essas palmas têm que ser contidas. Por exemplo, numa homilia, às vezes o povo gostou da homilia do padre. Aí todo mundo... né? Essa palma não serve aí. Ela não tem espaço na celebração litúrgica. Certo? Então, a celebração litúrgica, tudo é voltado para Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Certo? Então, cuidado com as palmas. Se for um canto animado, não tem problema bater palmas, porque isso faz parte, né, desse canto aí. Mas em outros momentos, não. As palmas não podem existir. Certo. Por que não se diz amém depois do Pai Nosso na Santa Missa? Vamos lá. Nós rezamos o Pai Nosso na celebração eucarística. E o Pai Nosso ele é continuado com a oração chamada embolismo.
livrai-nos, nós terminamos, livrai-nos de todo mal, amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, o Padre continua. Então continua a oração do Pai Nosso. Depois ele vai entrar na oração da paz. E lá no final da oração da paz, termina o Pai Nosso na celebração litúrgica. Por isso que o Amém vai no final da oração da paz. Agora, se você está rezando um terço, se você está em outro lugar que não seja a celebração eucarística, o Amém faz parte do final do Pai Nosso. Apenas esse detalhezinho na celebração eucarística, o Amém vai ficar mais para trás, né, depois da oração da paz, para encerrar o Pai Nosso todinho aí. Essa nossa pergunta agora é sobre adoração. Padre Donato, durante a adoração, podemos tocar no ostensório? O nosso internauta ainda continuou. Noto que o padre não toca nele com as mãos, mas sim com o manto. Não. É aconselhável que não toque o ostensório com as mãos. E o próprio internauta deu a resposta. Se o próprio padre ele vai pegar o ostensório com o véu umbral, ou véu de ombros, sim, né? É porque aquilo ali é um momento especial e santo. Então, essa coisa de ficar pegando, eu não sei de onde que veio essa atitude do povo, né? De pegar. Não. Já fala adoração. Nós vamos olhar e adorar. Certo? Então, o fato de olhar é o suficiente. Não necessita pegar, porque isso não vai resolver nada, né? Então, evitemos pegar no ostensório, evitemos encostar fotos, sabe? Evitemos isso, porque isso não é litúrgico, sabe? E não é o correto. Uma pessoa católica, ela pode casar-se 2 vezes em igrejas diferentes? Por exemplo, casar na igreja católica e depois casar na igreja protestante? Veja, se é católica, não deveria nunca casar na outra igreja, certo? Então, se ela casou na outra igreja, ela não é mais católica. Ela não assume mais a fé católica. Porque nós, católicos, sabemos que existe um matrimônio só. Que Deus uniu, o homem não separe. Então, a separação vem pela morte de um dos cônjuges, né? E aí sim, o viúvo, a viúva está apto a procurar uma outra pessoa, a encontrar uma pessoa e essa pessoa também livre poder casar na igreja católica. Agora, se ela sai da igreja católica e vai para a igreja protestante, que nem católica ela é mais. Então essa resposta não tem nem resposta, porque católica não é mais. Que na igreja católica nós já sabemos a lei. Né? A lei do matrimônio apenas se a pessoa for viúva. Né? Se a pessoa já foi casada e aí separa e encontra uma pessoa, querer casar de novo na igreja católica não é permitido. Certo. Mais uma pergunta, eu acredito que essa vai interessar muito aos jovens do EJC. Padre, caso aconteça de chegar por alguma ocasião a celebração atrasada, devo participar normalmente? Ou existe algum momento determinante na missa que a partir dele a minha participação não é mais válida e que eu devo participar de uma outra celebração? A celebração ela tem que ser participada de forma integral, do início ao fim. Por quê? Porque a celebração tem início, meio e fim. Né? A celebração tem um prólogo e um epílogo. O prólogo são os ritos iniciais. As partes da celebração são 2. Liturgia da palavra, logo em seguida, e liturgia eucarística. E termina com o epílogo, que é os ritos finais. Né? É como nós chegarmos em uma festa. Fomos convidados a uma festa, né? E é aniversário do nosso amigo, está marcado o aniversário às 9 e eu chego às 11. Né? Eu estou sendo até sem educação com o colega que me convidou para a festa. Eu não participei, porque às vezes detalhes da festa já passaram, já teve lá no início. Então que nós façamos o possível para chegar e assistir a missa toda. Assistir não, participar da missa toda, que ninguém assiste a missa. Participa. Participe da missa toda. Se não der, né, fique em casa e tenta ir num outro momento a celebração. Né? Porque você perde muita coisa aí.
A missa tem um início, meio e fim. E temos que participar dela de modo integral. Mais uma pergunta dos nossos seguidores. Quando celebramos uma festividade de Nossa Senhora, é permitido mais que um andor com a imagem de Nossa Senhora? Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo na primeira paróquia que eu assumi no Rio de Janeiro. Quando eu chego na comunidade, eu sou pároco, eu não conheço a comunidade, eu então observo, o ano todinho observando como a comunidade prepara as festas, as procissões, toda a vida da comunidade. Deixa que eles me mostrem tudo. No segundo ano que eu estou, aí eu começo a dar sugestões, opiniões. E quando eu cheguei nessa paróquia, na procissão da festa da padroeira, que era Nossa Senhora, eu vi que estavam arrumando vários andores. E não só de Nossa Senhora, também tinha São Sebastião, tinha vários andores. Né? E eu achei muito estranho, né, como que numa festa de uma Nossa Senhora saem outras também. Deixei passar. Quando foi no outro ano, que chega de novo a festa, eu perguntei, gente, vamos sair com apenas o andor da Nossa Senhora, que é a padroeira dessa comunidade? Ah, não, padre, por quê? Saímos com as outras Nossas Senhoras, porque tem as senhoras que preparam o andor, que arrumam o andor, que doam flores, e se não doar, padre, elas ficam chateadas. Mas isso não é litúrgico. Né? A igreja não ensina a fazer isso. Então, gente, serve para nós, certo? Se a padroeira é Nossa Senhora da Conceição, vai sair apenas o andor de Nossa Senhora da Conceição. Por quê? As outras Nossas Senhoras têm seus dias comemorativos. Elas serão lembradas. Vai ter a procissão delas também. Né? Então, que nós possamos estar sempre atento a isso. E eu cheguei até a brincar com a comunidade. Está parecendo a procissão de todos os santos. Né? A procissão de todos os santos. Porque eram tanto santo, andou de tanto santo, que você não sabia qual que era o santo principal. Ele perde o foco. Então, que nós, não sei se aqui tem essa prática, eu espero que não, né? Mas que nas festas de qualquer santo que seja, qualquer padroeiro ou padroeira, seja apenas o andor do padroeiro ou da padroeira. Isso é litúrgico. Certo. Mais uma pergunta. Sobre a equipe litúrgica, essa pergunta. Além das vestes litúrgicas que leitores e salmistas usam, há uma norma ou alguma norma litúrgica da CNBB ou arquidiocese que determine alguns tipos de vestimentas como calça preta, sapato preto, camisas de mangas compridas branca? Não existe nem vinda da CNBB e também nem vindo da arquidiocese. Né? Não existe. Talvez seja para uma organização que o padre quer fazer. Eu penso assim nesse sentido. Quando nós somos convidados a uma celebração matrimonial, de um matrimônio na paróquia, né, nós não vamos de qualquer maneira, nós vamos com a melhor roupa, vestido de terno, de gravata, as mulheres bem vestidas também com vestido longo. Né? Nós não vamos de bermuda, não vamos de short, né? Nós vamos bem vestidos. Na celebração eucarística, a mesma coisa. Se você vai ser leitor, você vai com a calça, né, a calça comprida, né, você vai com uma camisa bem arrumada, porque, e tem outra coisa também, para Deus é o melhor. Quando eu era menino, que eu ganhava um presente, que esse presente era uma roupa, por exemplo, né, mamãe não deixava a gente usar essa roupa sem antes, primeiro, ir com ela para a missa. Por quê? Porque para Deus o melhor. Assim como vamos bem vestidos para o matrimônio dos nossos amigos, temos que também ir bem vestidos para a celebração eucarística. E aí, se é calça preta, se é sapato preto, isso são aí entra a questão que eu falava antes. Detalhes de nós dois, certo? Isso não faz parte da harmonia. O que nós temos que tomar consciência é que nós temos que ir bem vestidos para a celebração eucarística. Encontrar com o Senhor bem vestidos. A você que nos acompanha, a gente vai dar um pequeno intervalo, um piscar de olhos e já voltamos. Continue com a gente.
Voltamos, obrigado a você que não saiu da nossa live, do nosso jornal. Padre, temos mais uma pergunta. Sim. Quando uma pessoa fica viúva e deseja se casar novamente, qual o posicionamento da Igreja Católica? Bom, acho que eu respondi essa pergunta já lá na frente, né? Mas eu vou repetir de novo. Para a Igreja Católica, o matrimônio é um só. Né? O que Deus uniu, o homem não separa. Mas, por exemplo, o casal contraiu o matrimônio, teve a celebração todinha na igreja e tal, e depois de um tempo ele ficou viúvo, ela ficou viúva. Né? Então, não foi porque eles quiseram separar. Né? Que Deus uniu, o homem não separa. Deus que separou aí por causa da morte. Né? Então, ficou viúvo ou viúva. Aí sim, esse viúvo, a viúva, que com o passar do tempo conheceu uma pessoa e se relacionou com essa pessoa também é desimpedida, não tem problema nenhum, não tem nada que impeça de casar na igreja, a igreja autoriza, pode casar de novo, não tem problema. Enviuvou, conseguiu uma pessoa que não tem problema, não tem nenhum impedimento, pode casar, tranquilamente. De antemão, eu gostaria de informar, né, aos nossos internautas, a minha produção nos passou que nós estamos recebendo várias perguntas online. Né? Só que assim, antes do quadro, nós fizemos uma pré-seleção, né? Tivemos um tempo para que os internautas enviassem suas perguntas, até mesmo para que o padre pudesse ter uma análise dessas perguntas e de suas respostas. Então assim, a gente entende, a gente não tem como, infelizmente, por conta do nosso tempo, fazer todas as perguntas, né, para que o padre possa responder, mas a gente vai estar anotando, a produção vai estar anotando, para que em futuros momentos a gente possa esclarecer essas dúvidas. Mas não percam, porque no final o Padre Donato vai dar uma palhinha pra gente. Fica ligadinho. Mais uma pergunta, Padre. É verdade que se uma das pessoas que estiver compondo a equipe litúrgica não tiver condições de se ajoelhar, as demais também não podem se ajoelhar? Detalhes de nós dois. Vamos lá, o detalhe de nós dois. Presta atenção, cuidado, porque senão nós vamos tornar a liturgia o do pode e não pode, certo? É questão de ser conveniente ou não ser conveniente. Nessa questão, nós sabemos quais são os momentos que ajoelhamos, que levantamos, que sentamos, certo? Nada vai impedir que uma pessoa que não está passando bem sente, né? Uma pessoa que não está passando bem, está sentada, ficar de pé, nada vai impedir. Ela pode ficar, ela tem que ficar na celebração litúrgica da forma mais confortável possível para que ela possa participar melhor da liturgia, certo? Do momento litúrgico. Então, isso é muito importante. Nada vai acontecer porque uma pessoa sentou, todos têm que sentar, que a pessoa ajoelhou, todos... Não. Nós já sabemos na celebração litúrgica como que nós devemos nos proceder. Que cada um proceda de acordo com a sua consciência. Padre, é litúrgico os leitores serem sempre os mesmos e outras pessoas não terem a oportunidade de servir na liturgia da missa por não terem um padrão de roupa pessoal exigido? Uau, isso é muito complicado, né? Muito complicado. A paróquia deve oferecer sempre o curso de leitores, né? Porque no curso de leitores, os leitores que vão proclamar as leituras vão compreender o contexto, vão estudar bem sobre esse momento da liturgia da palavra. Então aí, esses que fizeram o curso de leitores, sim, eles estão aptos a proclamar a leitura nas celebrações eucarísticas. Só que acontece que a paróquia tem que sempre estar fornecendo esse curso para aqueles que queiram participar também e não fizeram curso, poder fazer o curso e ajudar também na proclamação da palavra, na liturgia da palavra, certo? Agora não é uma coisa fechada, só pode ser esses aqui e não podem ser outros. Não, a igreja sempre dá oportunidade para todos. Então que faça o curso de leitores e participe, né, da liturgia da palavra com carinho. A igreja abraça a todos. A vestimenta... Se a pessoa ela pode ser privada de ser leitor por não ter uma roupa pessoal que é exigida. Como a gente falou, um sapato preto, uma calça preta. Não, gente. Jamais isso. A igreja não está aqui para podar as pessoas. Ela está para incluir as pessoas, certo? Essa é a função também da celebração eucarística.
Né? Então, tantas pessoas, nós temos aqui na comunidade do Barro, por exemplo, na Conceição do Barro, tantas pessoas que são humildes e estão bem arrumadinhas. Né? Eu observo muito isso. Né? Pessoas simples, pobres, estão bem vestidas. Não é aquela roupa que talvez o outro lá vista, mas ela está bem vestida na simplicidade dela. Então isso é importante. Não é a roupa que faz, no caso aí, a celebração tornar mais ou menos indigna, nesse sentido de ser a roupa mais chique, né? Ou ter que ser com sapato. Não. Como disse antes, nós temos que ir para a celebração vestidos de forma digna, certo? E vestindo de forma digna, você está apto a participar de todos os atos litúrgicos da celebração. Os nossos internautas estão pegando no pé sobre liturgia. Mais uma pergunta. Padre, um leitor, por nervosismo ou por alguma outra determinada ocasião, erra alguma palavra ou se confunde em algo na leitura que está proclamando. Ele deve ser julgado e banido de não ler mais? E o senhor, como conduziria essa situação enquanto pastoral litúrgica? Eu não pertenço a essa igreja. Esse tipo de igreja não é a minha. Você entendeu? Eu não pertenço à igreja. Gente, o erro é humano. Quem não erra? O padre erra. O padre está presidindo a celebração e às vezes equivoca. Então o padre também vai ser julgado por isso? Não, o erro é humano, gente. Nós temos que aí também usar a nossa humanidade, usar a nossa humildade para acolher a pessoa. Nós não sabemos o que passou com a pessoa ali no momento de nervosismo ou sentiu alguma coisa. Não, nós temos que ser humildes, acolher as pessoas, sabe? Essa igreja do poda, essa igreja do dizer que tem tudo certinho. Ninguém é certo, gente. Né? Nós estamos aqui caminhando, nós estamos aqui buscando ser igreja, com nossos erros. Lógico que queremos acertar. Queremos acertar, sim, mas erramos porque somos humanos. Então, sejamos uma igreja mais acolhedora, uma igreja mais pacífica, uma igreja mais amável, sabe? Onde as pessoas se sintam com gosto de ir, porque a igreja é nossa segunda casa. A primeira igreja é a nossa casa lá, papai, mamãe, irmãos, essa é a nossa primeira igreja. A da comunidade é a segunda igreja. Temos que sentir nesta comunidade pessoas acolhidas, né? Que gostam de estar na celebração com um sorriso, em vez de fechar a cara porque errou, dê um sorriso. Depois lá, separadamente, o que passou? Você sentiu alguma coisa? Não, não senti bem. Ah, tudo bem, na próxima vez você vai conseguir. E assim, estimular as pessoas para que elas voltem, para que elas encontrem na celebração eucarística o próprio Cristo. Né? E entre esse mistério pascal, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É isso que nós queremos. Eu não quero essa igreja castradora e eu não fui ordenado para viver numa igreja assim. Não, a nossa igreja não é assim. Tá bom? Já, quando acabar o jornal, estou indo para a igreja do padre. Vão vocês também, viu? Não percam. Padre, mais uma pergunta. Eu acredito que ela é bastante interessante para quem é ministro de música. Nós católicos podemos escutar músicas protestantes? Qual a sua opinião em tocá-las nas celebrações? Por que não? Por que não podemos escutar música protestante? Eu escuto, né? Muitas músicas evangélicas. Eles têm uma facilidade enorme de compor, etc. Né? Gosto muito. Agora, usá-las na celebração eucarística, aí tem critérios. A Igreja Católica tem critérios para usar as músicas na celebração eucarística. São cantos litúrgicos que a liturgia chama. Aí critérios. A nossa liturgia, ela é fundada na comunidade. Certo? Então, todos os cantos têm que falar da comunidade. A comunidade reunida, a comunidade que oferece, a comunidade que comunga, a comunidade que canta o santo, a comunidade que canta o glória, a comunidade. As músicas evangélicas geralmente são intimistas, né? São individualistas. Por exemplo, tem uma que eu gosto muito, que dava para cantar na Sexta-feira Santa em nossa igreja, mas não canta por quê? É intimista. Olha um pedacinho dela. Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado a mim por ti. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor.
Senhor, tua graça me alcançou. Tudo eu. Jesus veio para salvar apenas a mim? Não. Poderíamos cantar assim. Ao olharmos a cruz, entendemos o amor revelado a nós por ti. Sacrifício de sangue por nós, pecadores, não somos merecedores. Tua graça nos alcançou. É diferente. Né? Então, o que diverge um canto litúrgico para o não litúrgico é justamente que o nosso canto litúrgico ele é comunitário. Certo? Inclusive, chama atenção para algumas canções também carismáticas da nossa igreja, que são intimistas, que são eu. Essas não são litúrgicas. Essas não servem para estar na celebração eucarística. Tá bom? Uma pergunta que eu deixei passar despercebida, mas que aproveitando a sua palhinha. O senhor sempre gostou de cantar? Fez alguma formação em canto? Bom, eu vim de uma família de cantores, né? Tios cantavam em coral, são tios instrumentistas, primos instrumentistas. Então, nasceu já, está no sangue. Fiz sim, eu participei do CEUMU, Canto Ecumênico Litúrgico Musical. Era um curso de canto com católicos e evangélicos, luteranos, anglicanos, a CNBB também. Não sei se ainda existe, era em São Paulo, em Agudos. Né? E depois também, quando eu assumi a vida presbiteral, depois da minha ordenação, eu fui lotado no Rio de Janeiro e lá eu estudei 2 anos, o básico na Escola Vila Lobos de canto. Então eu fiz, no final, os últimos 6 meses de canto popular. Então tem um pouquinho assim de canto na veia. Olha aí, gente, quem gosta de cantar, cola no Padre Donato, que é sucesso. Nada. Mais uma pergunta sobre música. É verdade que não se deve cantar músicas que não são propriamente religiosas nas missas, ainda que a letra dela seja bonita? Por exemplo, Roberto Carlos, Roupa Nova. Não, por quê? Porque a liturgia eucarística, ela tem um sentido. Cada canto que cantamos, ele acompanha um rito, certo? Por isso nós não podemos usar cantos populares, e mesmo que usemos a música, né, mudando a letra para cantos religiosos, não pode. Né? Porque o sentido não é o mesmo. Na liturgia eucarística, os cantos acompanham os ritos, certo? Não os ritos, os cantos. Os cantos, os ritos. Portanto, tem critérios, certo? Jamais cantar um canto de Roberto Carlos numa missa ou colocar letra numa música de Roberto Carlos ou de qualquer outro cantor popular. A liturgia não permite isso, certo? E isso aí é rigoroso. E temos que ser rigorosos, porque senão vira bagunça. Né? É importante termos consciência que o canto litúrgico tem a sua especificidade. E essa especificidade tem que ser cumprida e tem que ser levada a sério. Mais uma pergunta sobre música. Padre, é aconselhável o Ministério de Música ficar cantando algumas músicas antes do início da missa, para que as pessoas entrem no clima de oração, ou se deve preservar o silêncio? Tanto faz. Pode preservar o silêncio, como também pode cantar cantos que leve as pessoas a rezar. Certo? Então, lógico, não vai tocar uma música... Não, isso não. Na celebração eucarística, antes da celebração eucarística, essa preparação que o povo tem que ter para entrar no espírito da celebração. Então, a equipe de canto, ela pode preparar refrões meditativos, nós chamamos de mantras, né, que repete várias vezes para que as pessoas entrem no contexto litúrgico, entrem no ambiente litúrgico, certo? Com refrãos, podem cantar, não tem problema nenhum. Né? Só evitar cantos com bateria, essas coisas, evitar. Mas um dedilhado de um violão, né? Não tem problema nenhum, porque isso ajuda a ambientar para a celebração. Mais uma pergunta. Padre Donato, quais dicas o senhor poderia dar para ser um bom ou uma boa salmista?
em especial aos da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Barro. E outra pergunta, é importante também renovar a equipe de salmistas? É como eu disse antes para os leitores, vale também para os salmistas, que participem no curso de leitores, que o curso de leitores também está incluso os salmos, né? E aí possa formar outros salmistas também. Não tem problema nenhum, certo? A sugestão que eu dou para os salmistas da nossa paróquia, aqui da Conceição do Barro, é que prestem atenção no detalhe que eu já estava observando. Por exemplo, um salmo que tem um refrão assim: a alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? E aí pode colocar a música. E aí tá algum salmista que tá: alegria quando me disseram, mata o canto. Né? Então isso nós vamos aprender no curso de leitores, né? Para dizer assim, olha, vamos criar melodias. Se o salmo fala de alegria, uma melodia alegre. Se o salmo fala de penitência, uma melodia penitencial. Então, seguir essas normas, isso é muito importante. E melodias bonitas, né, que a gente possa elevar as pessoas, porque o salmo é um momento muito importante, né? É a resposta da primeira leitura. Então, temos que dedicar bastante a nossa composição do salmo, essa questão musical, para que, de fato, o salmo nos leve a rezar. Ainda sobre salmo, mais uma pergunta. Padre, é litúrgico algum membro do Ministério de Música cantar o salmo ao invés de ser um salmista na celebração? Detalhes de nós dois. Um detalhe de nós dois. Bom, depende muito da situação. Se naquela celebração tem um salmista, pode combinar, né? E por isso que, quando fala equipe de celebração, a equipe de celebração é composta por quem? Por leitores, e aí inclui os salmistas, ministro da Eucaristia daquela celebração, de preferência que o padre esteja presente, que vai presidir aquela celebração, os instrumentistas e os cantores, coroinhas. Essa forma é a equipe de celebração, certo? Então, nessa reunião de preparação à celebração eucarística, deveria então ter esses probleminhas aí, resolver nessa celebração. Olha, tem uma pessoa aqui do grupo do Ministério de Música que tem uma melodia interessante e tal. Será que você que está no salmo esse dia que vai cantar, pode nos dar a chance de cantarmos o salmo esse dia? Então é questão de combinação. Pode acontecer isso, sem problema nenhum. Por isso que é importante que as equipes de celebração se reúnam para preparar aquela celebração. Se não há reunião, começa depois os diz que me diz, que, né, às vezes faz uma proposta, a pessoa que canta o salmo não gostou, porque está querendo roubar o lugar dela. Então, tem essa coisinha toda de que é picuinha de igreja. Né? Essas coisas nós temos que acabar, e acabando devagarzinho. E acabamos como? Quando nos reunimos para preparar a celebração. Quando todos que estão na celebração, envolvidos na celebração, reúnem, sentam e discutem a celebração. Ah, vai ser uma celebração nota 10 quando isso acontecer. Essa pergunta é para você que gosta de cantar. Padre Donato, assim que a quarentena acabar, vamos ter aula de canto com o senhor? Os paroquianos do Barro querem saber. Olha, eu não sou catedrático formado em canto, liturgia musical. Não, eu posso dar algumas dicas. Aulas de canto, não, porque eu não sou formado para isso, né? Mas algumas dicas litúrgicas do canto, isso com certeza, podem contar comigo. Eu estou aberto para ajudar a comunidade. Nesse sentido, nós temos um pároco excelente que dá abertura, né? que propõe, que divulga. Eu acho que vocês estão assim com um pároco maravilhoso, não é puxando o saco do padre Marcelo, não, e ao mesmo tempo que foi meu formando, né? Mas no sentido de que ele dá essa abertura para que a comunidade cresça, né? Então pode ser sim que a gente tenha assim, dê umas dicas de canto para os cantores, não tem problema, pode contar comigo, eu estou aberto para isso. Inclusive o padre Marcelo já me pediu, né? Só que quando estamos nessa situação, logo em seguida veio a situação, ficou difícil da nossa preparação para isso. Mas vamos preparar
e poder trabalhar isso com os cantores, com toda a equipe de celebração, tá bom? Que pena que estamos chegando ao final da nossa entrevista, esse bate-papo tão bom, tão rico em fé, em liturgia, mas ainda tem 2 perguntinhas importantes. Padre, o Ministério de Música, numa celebração, para ele ser bom, ungido, ele precisa usar da altura máxima do som quando está tocando? De jeito nenhum. Mais uma questão, um detalhe aqui na equipe de celebração, né? A liturgia fala que os instrumentos e a voz daquele que puxa o canto tem que estar a serviço da comunidade, certo? E os instrumentos são base, é fundo musical, certo? A voz do povo da igreja tem que sobressair. Os instrumentos é para dar um ritmo, ele não pode ser alto. E é até interessante, porque às vezes os que estão cantando e os microfones deles são mais altos que o nosso microfone do presidente da celebração, né? Então está errado isso, porque não que nós somos mais importantes, mas nós somos os presidentes da celebração, né? Então aqueles que estão, isso é muito importante, temos que seguir isso à risca, certo? Aqueles que estão cantando, que estão tocando, sempre ter o cuidado de colocar o som dos instrumentos mais baixo, né? E a sua voz para quem vai cantar, é para animar o povo a cantar, tá bom? Então, se fizermos isso, 10 serão as nossas liturgias, ou serão as nossas liturgias. Para encerrar, nossa última pergunta, agora é aquele momento que você de casa faz, mas já. Padre, sabemos que estamos vivenciando uma pandemia. Temos que estar em quarentena. Mas o que o senhor tem a dizer sobre as formas de evangelização virtuais que foram intensificadas em decorrência dessa nossa situação atual no mundo? Exemplo, lives de oração, missas transmitidas, terços, adorações. Vejam só, semana passada o Papa falou sobre isso, um pouco sobre a preocupação, depois que passar a pandemia, as igrejas assumam, e vários padres aí podem assumir a questão de que tem que continuar transmitindo a missa por internet, né? por meios de comunicação social. Nada disso substitui a comunidade, certo? Nada disso substitui a comunidade. Então, esse momento, para essa situação, sim, serve. Acabou essa situação, não serve mais. Só serve para os doentes, para aqueles que não podem ir à igreja, para aqueles que têm alguma dificuldade. Aí sim, e essa já foi a orientação desde sempre, né, da igreja. Agora, terminou a pandemia, todos podem sair de casa, todos voltem à igreja. Né, porque é na comunidade que Deus se revela com força, é na comunidade que Deus se revela a cada um de nós. Portanto, é importante termos isso bem presente para não substituir os meios de comunicação social com o encontro da comunidade reunida na casa do Pai. Para encerrarmos esse nosso momento, eu quero ver agora se o senhor é bom de bola, o nosso jogo rápido. Eu vou lhe dizer uma palavra, o senhor me responde ou com a outra palavra ou com uma frase. Ok. Deus. Tudo em nossa vida, o Criador, nós somos criatura, nosso Pai. Fé. Crer, acreditar, né? Não termos a atitude de Tomé, mas acreditar em tudo que ele manifesta, que é vida em nossa vida. Sacerdócio. Uma vocação sublime, a vocação do amor, a vocação do serviço. Um ídolo. Tenho vários, né? Não, o primeiro ídolo é Deus, né? Esse não pode faltar, né? Não teria outro, é Deus mesmo, porque os outros não podem ser ídolos, né? Talvez um fã, aí sim, mas o ídolo é Deus, tem que ser ele. Um sonho. Um sonho é ver a igreja de Jesus Cristo crescer cada dia mais e crescer como as primeiras comunidades cristãs, né? Que todos possam viver unidos, né? Que todos possam partilhar de tudo, que todos tenham tudo com abundância, né? Isso é o meu sonho, né? Talvez
vou participar dele na eternidade, mas ainda sonho e quero lutar para que o mundo seja mais humano. Paróquia Nossa Senhora da Conceição do Barro. Minha casa hoje, né? Minha casa, que eu quero também aprender muito com vocês. Eu não vim apenas dar dos meus conhecimentos, mas aprender muito e levar uma experiência muito gratificante, muito bonita de vocês. Vida em comunidade. Vida em comunidade é no Celã. Né? Eu sou religioso, vivo em comunidade. É lá que nós nos conhecemos, é lá que nós nos revelamos, é lá que nós aprendemos. Uma saudade. Uma saudade de várias pessoas que foram, né, força para minha caminhada vocacional, sabe? Várias pessoas que eu sei que do céu continuam intercedendo a Deus por mim. Uma mania. Uma mania. Seria uma mania. Uau! Isso aí me pegou, né? Uma mania talvez de ser muito perfeccionista, né? Às vezes eu sou e me pego no perfeccionismo. Tenho que um pouco melhorar essa mania. Uma comida. Uau! Frango a molho pardo. Essa não pode faltar. Todas as vezes que eu chego na minha casa, a minha mãe prepara o frango a molho pardo. Não sei se vocês conhecem aqui o frango a molho pardo ou galinha cabidela, não sei como que é. Um defeito. Um defeito. Não sei, um defeito. Talvez. Engraçado, a gente sabe das qualidades, né? Dos defeitos a gente esconde, né? Mas um defeito seria, às vezes, deixar passar coisas importantes, né, da minha vida e da vida do meu irmão que poderia ajudar. Uma música. Uma música Mutirão de Jorge Aragão. Carnaval. Uma experiência muito bonita na minha vida e que eu quero levá-la sempre no meu coração. Unidos da Tijuca. A minha escola que me acolheu, né, e que eu tenho um carinho muito especial por ela e também recebo o carinho dela também, eu sinto muito isso. Uma frase. Uma frase. O amor liberta o coração da gente e faz o mundo caminhar alegremente. Bom, desde já, Padre Donato, nós, né, da JC News, do quadro De Frente com o Padre, gostaríamos de agradecer, né, a sua presença essa noite, a sua colaboração na nossa formação, né, tantas informações, tantas dúvidas, né, ricas que foram tiradas essa noite, né, e pedir que o senhor deixe uma mensagem para quem está em casa nos acompanhando em decorrência dessa pandemia. Eu agradeço de coração a oportunidade que o EJC me deu de poder falar com vocês, trazer um pouco do meu conhecimento para cada um de vocês. Espero ter ajudado nesse momento. Para as pessoas, para toda a comunidade, né, o mundo inteiro que vive esse momento tão difícil para nós, né? Nunca podíamos imaginar que ficar em casa por causa de um vírus, né? É fé, coragem, respeitar as ordens e aquilo que pede a Organização Mundial de Saúde, nossos governantes, né? Infelizmente não podemos ir muito pela ideia do nosso presidente, mas principalmente pela OMS, que conhece, que sabe, né? Então que nós fiquemos em casa, que nós possamos fazer nossa quarentena. Eu sei que é sofrido, às vezes já chega um momento que quer sair, mas é importante para a nossa saúde. Nós sabemos que o nosso Brasil não está equipado, aliás, país nenhum. Nós estamos vendo aí as grandes potências, o que está acontecendo com as grandes potências. Brasil pior. Né? Então, fiquemos em casa, né, e não percamos a fé, porque temos um Deus que nos ama e nosso Deus é o Deus da vida. Muito obrigado. Obrigado, Padre Donato. Eu gostaria de finalizar esse quadro, né, não deixando de agradecer aos nossos patrocinadores, né, que nos ajudam, que fazem esse EJC News acontecer. O EJC Barro, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição do Barro, o Convento São José, a Escola Nova Alternativa e Souza Estúdios Produções. Mas não terminou. Eu não sou Miguel Falabella,
Mas eu gostaria de encerrar esse quadro com um pensamento. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Jéssica Vasconcelos e Bere Bonner, é com vocês. Maravilhoso e muito enriquecedor, não é? Obrigada, Rodrigo Nunes Coutinho. Obrigada também ao Padre Donato. Neste tempo de quarentena que vivemos, não devemos ficar parados. Assim como o AJC Barro, junto com a paróquia, fizeram um evento, né, para ajudar com cestas básicas pessoas carentes, a comunidade carente. Então, que vocês também possam poder ajudar sempre que for possível. E também sigam nossos irmãos da paróquia Santa Luzia, eles também vão promover, né, o Sextou da Quarentena. Ajude você também, mais informações, procure o grupo Emanuel. Há também o grupo Rodas do Amor, com o lema Ajudando a Seguir, o Mãos da Solidariedade, entre tantos outros que têm suas páginas no Facebook e em diversas redes sociais. Se vocês também quiserem, podem entrar em contato conosco na página do AJC Barro. O importante é que nessa pandemia a gente não fique parado e que a gente possa enxergar no irmão o Cristo que vive nele. E como tudo que é bom chega ao fim, estamos finalizando mais uma edição do AJC News. Temos a certeza de que voltaremos ainda mais fortes. Só não sei quantos quilos a mais. Encerramos o programa de uma forma diferente hoje. Por isso, aguarde até o final da transmissão. Fiquem com Deus e tenham uma ótima noite. Intensifiquemos nossas orações. Boa noite.